Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos falando sobre batalha espiritual. Então todo mês de novembro nós vamos falar sobre batalha espiritual. É a partir daqui, tá, Estevão? Onde é que você está? A partir daqui que a gente arranca lá na edição do vídeo, tá? Então, queridos, durante todo o mês de novembro nós vamos falar sobre libertação e batalha espiritual. Falamos na terça-feira passada. E se você não esteve no culto ou não assistiu, você precisa assistir. Está no meu canal no YouTube, lá como Libertação e Batalha Espiritual, parte 1. Hoje, então, é a parte 2. Falamos no primeiro encontro da semana passada sobre a questão de nós não sermos relapsos, não sermos negligentes ou ignorantes, porque a palavra ignorante quer dizer que não tem conhecimento. Que nós não sejamos ignorantes em relação aos desígnios, ou seja, aos intentos do diabo. Amém, amados? E tocamos fundo, tocamos profundo em muitas coisas. Hoje eu quero falar um pouco agora sobre batalha espiritual, que foi o que eu falei no domingo para o pessoal que estava fazendo o curso preparatório para o batismo. Se você tivesse ideia da batalha espiritual que é travada todos os dias antes dos cultos, para você não estar aqui, você estaria agora de joelho dando glória a Deus, porque você conseguiu chegar até aqui. Se você tivesse ideia da batalha espiritual que acontece para o diabo não largar o seu marido, não largar a sua esposa, não largar os seus filhos, você passaria mais tempo de joelhos dando glória a Deus pelo livramento que certamente acontecerá, porque você é de Deus, você está orando. Diga, eu sou de Deus. Diga, eu estou orando pela minha casa, eu estou orando pela minha família. Não existe demônios suficientes para impedir o agir de Deus dentro da minha casa, dentro da minha família. Ai, pastor, será assim? Agindo Deus, quem o impedirá? Esta é a palavra de Deus, amados. Agindo Deus, quem o impedirá? Nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Você crê? Diga amém. Mas vamos abrir em Daniel capítulo 10. Esses dias eu recebi um conforto da parte de Deus, porque as pessoas às vezes são muito críticas, né? Eu ouvi uma crítica de uma pessoa, ela dizendo assim: mas o pastor Samuel, sempre que ele vai falar de batalha espiritual, ele fala sobre Daniel capítulo 10. Aí eu estava vendo um grande pregador, que eu sei que essa pessoa é mega fã, e essa pessoa falou, ele, bem assim a frase: não tem como falar sobre batalha espiritual e não usar o texto de Daniel 10. Eu disse, aleluias, receba agora, que certamente essa pessoa ouviu. Interessante, né? Daniel capítulo 10, versículo 1 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Diga, revelada uma palavra a Daniel. Diga, Deus revela as coisas. Cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Pranteei durante 3, ou seja, ele fez jejum. Quando você fizer jejum, principalmente jejum de guerra, jejum de batalha, porque às vezes você faz um jejum de consagração, você está se consagrando, todo jejum é de consagração, mas às vezes você pode colocar coisas específicas. Quando você fizer um jejum de batalha, por exemplo, você está orando pelo seu marido, está orando pela esposa, ei, posso dar um conselho? Corta a sériezinha, corta os filmes, fica na palavra, fica na oração. Não gaste o seu tempo enchendo a sua cabeça com coisas desse mundo, mas migre o seu coração, a sua alma, a sua mente, para as coisas do Espírito Santo, para as coisas que vêm do alto. Amém, queridos? Então, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem ungi com óleo algum, ou nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, não está falando
do jejum, está falando do mês agora. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Escuta essa agora. Ei, 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 ei. Às vezes as pessoas acham que nós estamos exagerando, dizendo: você tem que orar mais, você tem que jejuar mais. Inclusive essa pessoa que fez essa crítica, ela dizia que eu exagerava demais, no sentido de cobrar a igreja para orar, de cobrar a igreja para buscar. Não precisa de tanto jejum. Essa pessoa chegou a dizer para mim assim, na minha frente: pastor, tu não pode ser tão bitolado assim. Interessante, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Vem comigo. Quem é que estava pranteando? Quem é que estava orando? Quem é que estava jejuando? Quem é que estava se consagrando, igreja? Daniel. Versículo 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Aí eu pergunto para você: quem você quer ser nessa história? Quem você quer ser nessa história? Aquele que se consagra. O que é se consagrar? Não é só ficar o dia inteiro de joelho, ou então ajoelhar em cima do milho, o que não vai fazer nenhum sentido, e não vai acontecer nada além de você ficar com dor ou pisadura no seu joelho. Mas também não adianta você ficar lá uma hora de joelho, prostrar diante de Deus, e depois se prostrar diante da pornografia. Não adianta você se prostrar uma hora diante de Deus e o resto do dia você passar mentindo, xingando desnecessariamente. Estou falando de batalha espiritual. Amém, igreja? Porque não adianta nós... enquanto eu estou orando, enquanto eu estou me consagrando, eu estou me revestindo da armadura de Deus. Efésios capítulo 6. Quando eu volto para o pecado, eu estou me despindo dessa armadura. Você está entendendo isso? E eu só posso vencer no reino espiritual se eu estiver revestido de toda a armadura de Deus. O que diz o texto? Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Não adianta ter a espada do Espírito. Mas está faltando o escudo da fé. Está faltando talvez o capacete da salvação. Você está me ouvindo? Sim ou não? Então, quer dizer, eu quero dizer que aquele que quer viver em batalha espiritual vencendo, você precisa se revestir dessa armadura e não tirá-la mais. E aí faz parte daquilo que Jesus diz: aquele que quiser me seguir, que negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu preciso me negar a mim mesmo, eu preciso negar os prazeres desse mundo, eu preciso me negar. Você está me entendendo? Negar a si mesmo, dizer: não, Deus, eu não quero mais uma vida de pecado. Porque senão acontece aquilo que nós vimos na terça passada. Se nós damos brecha, o inimigo consegue acessar. A Bíblia diz que ele obtém vantagem sobre vós. Você está me ouvindo? Diga amém. Então está bem claro aqui. Daniel se consagrou, Daniel buscou. Todos os outros homens ali que estavam com ele, provavelmente, se estavam no mesmo time, eles tinham o mesmo coração, eles amavam a Deus, em tese, serviam a Deus. Você está me ouvindo? Diga amém. Porque a Bíblia não mostra exatamente quem estava. Mas mesmo, independentemente de quem fossem, como eles não estavam vivendo uma vida como Daniel estava vivendo, eles não tiveram acesso a esse mistério. Você quer ter acesso aos mistérios de Deus, meu irmão? Sim ou não?
Porque senão parece que nós vamos viver uma vida, 1 ano, 2 anos, 10 anos dentro de igreja, e parece que nós vamos entrando só num ciclo de rotina. Levante a sua mão e diga: Deus, eu quero viver novidade de vida. Diga: Deus, eu quero viver novidade de vida. Eu quero acessar o teu sobrenatural. Amém, igreja? Assim foi com a igreja primitiva, amados. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor. Ou seja, foi tão forte que mesmo eles não vendo, eles foram tomados de um temor. Por quê? Porque eles sentiram a presença de Deus. Eles sentiram a presença da manifestação do reino espiritual. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. Escuta aqui, ó, versículo 8, a gente está na metade. Não restou força em mim. Queridos, quando nós entramos em batalha espiritual, o nosso corpo sente. O evangelista Carlos Anacondia, que é, sim, o maior evangelista da América Latina, ele sempre ensinou nos seus seminários de libertação que nós não devemos, escute isso, nós não devemos, a não ser que seja uma orientação específica da parte de Deus, do Espírito Santo, nós não devemos ir para um processo de batalha espiritual e aí começarmos o jejum. Então quando é que eu faço, pastor? É óbvio que é antes. Ou seja, nós precisamos estar preparados. Diga: eu preciso estar preparado. Amém, igreja? Então eu oro, eu jejuo, me preparo, eu me consagro. É a mesma coisa, imagina alguém que vai sair à guerra mesmo. Aí ele não se prepara, ele não sabe como usar uma arma, ele não sabe como carregar uma arma, ele não sabe como alçar a mira, ele não sabe. Pode dar o melhor armamento para ele, não vai saber por onde começa. Você está me entendendo, meu irmão? Sim ou não? A mesma coisa a pessoa: não, agora eu vou entrar no UFC, eu vou ser lutador. Queridos, aqueles homens que estão lá, e as mulheres, eles se preparam às vezes quase que uma vida inteira. O Bolt, aquele corredor, queridos, que agora, se não me engano, já está aposentado. Corridas de menos de 10 segundos. É necessário uma preparação de uma vida inteira. Aí às vezes nós queremos achar que nós podemos viver uma vida superficial na presença de Deus, e vamos colher os mesmos resultados que pessoas que às vezes estão se consagrando 10, 20 anos. Claro que a Bíblia fala que alguns vão chegar no final do momento, no final daquela colheita, mas vão receber o mesmo que os trabalhadores que iniciaram no início. Amém, amados? Só que como que Deus julga isso então? Como é que Deus dá a mesma coisa porque chegou por último daquele que chegou por primeiro? Aí ele vai direto e olha no coração. Ou seja, você pode estar começando agora, mas se você entrar na mesma frequência de que alguém, ou como alguém que já está há anos nessa frequência, aí você passa a ganhar de Deus exatamente como ela. Você conseguiu entender isso? O que eu quis dizer é, pegar uma pessoa que está vivendo uma frequência alta com Deus, e aí eu começo hoje, começo meia boca, continuo com certas práticas, e eu quero agora estar na mesma proporção. Não vai fluir. Não vai acontecer, amados. E eu vou citar de novo, sim, o texto de Atos que fala dos filhos do sumo sacerdote da época. Não tinha autoridade maior que ele, vamos dizer assim, naquilo que seria para nós hoje a igreja. Eles eram 7 filhos do sumo sacerdote, ou seja, filhos da maior autoridade, entre aspas, eclesiástica, é o que seria a igreja hoje. E eles foram 7. Eles deram ordem para um único endemoniado. Sabe o que aconteceu? Aquele único endemoniado se avançou em cima deles, deu uma camaçada de pau nos 7, deixou eles pelados e botou eles todos para correr. Eles quiseram exercer algo que eles não tinham. Diga comigo assim, ó, ninguém pode dar aquilo que não tem. Diga: ninguém pode dar
aquilo que não tem. Você está entendendo isso, meu irmão, sim ou não? Então, esse mês de novembro é para você entender a seriedade, é para nós entendermos juntos a seriedade desse campo da libertação, da batalha espiritual, que é o que realmente liberta, queridos. Gente, eu já preguei em tantas igrejas espalhadas nesse Brasilzão e até fora, de às vezes começar a orar. Uma vez fui convidado para pregar próximo daqui numa cruzada que essa igreja havia promovido. Queridos, fui orar, quando viu, manifestou. O presbítero manifestou, a mulher não sei de onde, não sei de quem. Uma vez fui pregar numa igreja, eu fui pregar sobre os dons do Espírito Santo. Aí eu estou pregando sobre os dons e peço então para o Espírito Santo descer com os dons. E começa a pipocar endemoniado para tudo que é lado. Pastor Emerson olha para mim com um cara assustado. Eu disse, pastor, eu nem estou mandando manifestar, me desculpa. Ele começou a rir. Final do culto, os pastores nos chamaram lá na casa deles. E aí a pastora me olhou e disse assim, pastor, o que é isso? Que unção é essa? O que está acontecendo aqui? O que houve aqui, pastor, na minha igreja, na nossa igreja? Daí ela falou assim, sabe aquela mulher que manifestou daquele jeito, assim, tá com tal roupa? Sim, sei. Pois é, pastor, ela já é líder aqui na igreja há mais de 8 anos. É mais ou menos como quando uma pessoa escute isso. E eu já tive essa experiência, não sei se você já teve, mas ali em casa um dia apareceu um vespeiro. Ele começou a criar, né, se desenvolver, as vespas, virou um vespeiro e ficou aquilo lá em cima. Enquanto ele estava lá em cima, ele foi aumentando, chegou lá no tamanho. E eu assim, né, esse bicho, eu vou ter que dar um jeito de tirar. E liguei para bombeiro, liguei para gente, e eu disse, eu não vou enfiar minha mão, até porque era muito alto, não tinha escada para aquilo. Pensa que quando a rapaziada lá do condomínio botou a escada e deu a primeira cutucada naquele negócio, era picada no ombro, na cabeça, todos nós tomamos. E é mais ou menos o que acontece às vezes, queridos. A pessoa vai à igreja 1, 2 anos, 3 anos, se não cutucar o vespeiro, fica aquilo quietinho. E aquela pessoa continua indo à igreja e muitas vezes até endemoniada. Ela continua indo à igreja e às vezes a vida dela não avança, porque o vespeiro está ali. Uma vez uma pessoa me perguntou, mas pastor, por que precisa lá da frente o senhor ficar gritando para sair? Por que quando o senhor ora, por que tem que mandar o demônio sair? Se nós atraíssemos tanto a presença de Deus aqui, será que os demônios não teriam que sair espontaneamente? Eu disse, olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Na Bíblia, a gente viu uma pessoa chamada Jesus, que carregou nele mesmo a plenitude do Espírito. E todas as vezes que ele foi expulsar demônio, ele mandava, sai deste homem e não tornes a ele. Então é necessário, no campo da libertação, da batalha espiritual, é necessário nós tomarmos a autoridade e ordenarmos o mal para sair da nossa casa, para sair da família, para sair às vezes da esposa, sei lá, do filho, do marido, não sei. Você está entendendo isso? Diga amém. Mas vamos voltar para o texto. Então, queridos, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, é necessário, muito mais do que nós imaginamos, é necessário muito mais consagração para todos nós. Lembrando que consagração é separação do pecado. É quando eu me separo do mundo, me separo das coisas do mundo, me separo das brincadeirinhas, me separo das piadinhas com duplo sentido, me separo dessas coisas porque eu quero mais de Deus na minha vida. Amém, amados? Mas voltando ali, fiquei, pois, eu só, e contemplei aquela grande visão, e não restou força em mim. Charles Spurgeon, se não me falha a memória, ele, um dos maiores pregadores da história. Esse homem uma vez pregou num domingo de manhã numa igreja. Foi tão grande a batalha espiritual naquele lugar, escute essa. Foi tão grande que esse homem foi para casa, ou na casa de onde ele ficaria,
E ele dormiu de domingo até quarta-feira de manhã. De tão exausto que esse homem ficou. Por causa da batalha espiritual, ele estava sozinho lá. Ninguém daquela igreja entendia essas questões de batalha espiritual. Ninguém entendia desse campo da batalha espiritual. Eu quero dizer uma coisa. Talvez seja por isso que você anda tão cansado. Porque você está vivendo uma batalha espiritual na sua casa. Ou talvez é uma batalha espiritual dentro das suas finanças. Ou talvez seja uma batalha espiritual com o seu filho, com a sua filha. Sabe como é que você vai se fortalecer? Dizendo: Deus, eu vou me fortalecer agora. Porque você não vai ministrar a libertação, você vai buscar em Deus a libertação. É diferente, amém, amados? Você vai dizer: Deus, eu vou me fortalecer para essa situação em jejum e consagração. Quer ver? Ah, pastor, mas aí não é o caso de comer um pouco mais, fazer uma... Peraí, gente. Olha aqui. E não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor. Ou seja, obviamente ele ficou pálido, ele... mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos, e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado. Veja que aqui nós nem estamos falando de batalha espiritual, é só porque ele entrou no campo espiritual, gente. Ei, ele não estava aqui enfrentando um demônio. Era o anjo de Deus aqui, amém, amados? Mas mesmo assim o seu corpo não resistiu, tamanha a glória que se manifestou ali. Você está entendendo isso? Diga amém. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Ei, é certo que quem deu a ordem, quem deu a liberação para o anjo vir até Daniel, foi Deus, amém? Mas por causa de quem o anjo veio? Por causa de Daniel. Então, que as pessoas não me venham com essa ladainha, com essa conversinha para boi dormir, de que tudo só depende de Deus, de que tudo só Deus que vai fazer. Não, é óbvio que no reino espiritual a última palavra é de Deus, a autorização só pode vir de Deus, a fé que nós temos só vem de Deus, amém, amados? Amém, igreja? Só que existe uma parte que é nossa. Existe um tanto de responsabilidade que é nosso, e que Deus não vai fazer no nosso lugar, amados. Por exemplo, marido, Deus até pode confortar a sua esposa, pode até dar carinho para ela, mas o carinho que você tem que dar, é você que tem que dar. Eu sei que se a sua esposa se sente às vezes insegura, Deus pode trazer ao coração dela, pode trazer segurança, mas quem deve gerar esta sensação de segurança é o marido. Filhos, Deus não vai vir e também não vai mandar o Espírito Santo, nem tampouco anjos, para fazer o papel do filho obediente, o filho que honra dentro de casa. É você que tem que fazer. Da mesma forma como Deus não vai mandar o anjo estudar pela prova que você tem que fazer, ou para a prova. Deus não vai mandar o Espírito Santo estudar para o concurso que você quer passar. Você vai ter que fazer. Você está me entendendo? Diga amém. Da mesma forma, queridos, se nós queremos mais de Deus, nós temos que nos esforçar. Nós precisamos dobrar nossa carne e dizer: Deus, eu quero entrar nesse campo espiritual. Eu quero, Deus, que quando eu orar aqui dentro da minha casa e dizer para o mal sair, ele tem que bater em retirada correndo, porque eu estou cheio, estou revestido do teu poder. Você está entendendo isso, sim ou não? Se não, sabe o que acontece, queridos?
A gente manda o diabo sair, e sabe o que ele vê na nossa vida? Ele vê pecado, ele vê pornografia, ele vê mentira. Ah, mas peraí, esse cara que estava mentindo agora aqui no telefone, cara. Na real não vou sair porque esse é dos meus. Tamo junto. Tamo junto. Bota a mão assim no peito e diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, me perdoa todos os meus pecados. Me perdoa por todas as vezes que eu tenho sido negligente, leviano em relação ao campo espiritual. Me perdoa, Deus, por todas as vezes que eu não tenho me consagrado. Senhor Deus, eu quero e vou me consagrar cada dia mais. Amém, igreja? Amém mesmo? Como voa o tempo, né? Então o anjo veio porque Daniel orou, gente. Foi ordem de Deus, liberação de Deus, sim. Mas o motivo pelo qual Deus liberou, o motivo pelo qual Deus deu a ordem para o anjo vir, foi por causa das orações de Daniel. Mas eu quero dizer que mesmo Daniel, nesse nível de intimidade com Deus, nesse nível de compromisso com Deus, preste atenção aqui. Ei, a resposta não veio no primeiro dia não, amado. Você está me ouvindo? Diga amém. Que às vezes nós temos uma ideia de que Deus sempre vai nos responder no primeiro momento. Eu quero dizer que a resposta, ela é liberada no céu, no primeiro momento. E aqui o texto comprova isso. Só que às vezes até ela chegar em nós, uma batalha espiritual acontece. Escute. E quando acontece essa batalha espiritual, muitas vezes, ou quase sempre, o diabo vai vir no nosso ouvido dizendo: está vendo? Tuas orações não estão funcionando. Está vendo? Deus não está te atendendo. Está vendo? Tu está orando para o seu filho se converter e nada. Tu está vendo? Tu está orando para o seu marido se converter e nada. Tu está vendo? Tu está orando pela cura da tua mãe e nada. Tu está vendo? Tu está orando pelo teu trabalho e tu não está melhorando. Tu está vendo? Tu está orando por prosperidade, está dando dízimo e não está acontecendo nada. Só que, por que o diabo fala assim? Porque a Bíblia diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. E quando ele fala mentira, ele está falando de si mesmo. Porque ele sabe, o diabo sabe que enquanto você se consagrar, o diabo sabe que no tempo e nos momentos que você realmente se aplicar em buscar a Deus, Deus te fará prosperar sobre todas as coisas. Deus te fará prosperar em todas as coisas. Deus responderá às tuas orações. Deus te honrará na medida em que você honrar a Ele. Você está ouvindo isso? Diga amém. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Deus está ouvindo desde o primeiro dia, irmã. Deus está ouvindo desde o primeiro dia, querida. Deus está ouvindo desde o primeiro dia. Vocês que estão aí não viram, mas quando eu liberei essa palavra sobre ela, ela desabou a chorar ali. Porque Deus sabe o coração dela. Deus tem ouvido e visto cada uma das suas orações, querida. E esse recado é recado de Deus para ti. Amém, amada? Mas por que então não chegou a resposta rapidinho? Se Daniel era um homem tão consagrado, por que não? Peraí, Daniel era o cara, velho. Mas o príncipe, versículo 3, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então aqui a Bíblia está falando de principado. Lembra quando nós já falamos aqui várias vezes que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e contra todas as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Quem lembra desse texto, diga amém. Então, queridos, principados, potestades. Existe no reino espiritual, na parte das trevas,
Óbvio que na parte de Deus também. Mas, só para você entender que a parte do diabo não é uma bagunça. Às vezes você já deve ter falado, algum momento, um tipo de expressão como essa. Você olha para sua casa, está vendo, está uma bagunça. Nossa, aqui está um inferno. No inferno não é bagunçado não, meu irmão. É bem organizado o troço. Eles vêm como um exército contra nós. Organizados, arregimentados. O diabo se organiza para atacar a sua vida. É aquilo que o nosso querido Murilo fala. O problema é que nós, a igreja, nós brincamos de ser crente. Agora o diabo não brinca de ser diabo. Vamos parar de brincar, amados. Vamos parar de brincar e vamos nos consagrar de fato e de verdade. Deus está à procura, não de qualquer um, mas dos verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Não dá para ser só com os lábios, porque também tem outro texto que diz que esse povo aí, ele me louva, ele me adora com os seus lábios, mas seu coração está longe. Que Deus possa olhar para nós, queridos, e enxergar em nós homens e mulheres verdadeiramente consagrados. Você está me ouvindo? Diga amém. Porque existe uma resistência espiritual, existe uma batalha espiritual. Veja aqui o grande Daniel, o grande profeta. Ele orou, queridos, ele jejuou. Ele pranteou, e a resposta não veio no primeiro dia. Então quando a resposta não vier para você no primeiro dia, qual é a receita? Desisto de tudo, pastor, porque eu não estou qualificado? Não, nunca mais pense um negócio desse. Porque qualificado por não qualificado, todos nós somos não qualificados. Em nós mesmos, diga, em nós mesmos, todos estamos desqualificados. Mas quando andamos com Deus, as qualificações do Filho são derramadas sobre nós. Amém, amados? Então existe uma batalha espiritual, e essa batalha espiritual aconteceu para o grande profeta Daniel. Durante 21 dias o príncipe, ou seja, um principado da Pérsia, do reino da Pérsia, me resistiu. Porém Miguel, aí está falando de outro arcanjo, outro anjo. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os principados da Pérsia. Então quando você começar a orar, Deus está mostrando uma mulher que está orando desesperadamente pelo filho. E você orou esses dias atrás, você disse assim: Deus, por que o Senhor não leva ele, se é para permanecer desse jeito, ele sofrendo e cego espiritualmente? Eu quero dizer uma coisa para você, mulher: não desista de orar, porque Deus está ouvindo cada uma das suas palavras. Cada uma das suas palavras. Você está me ouvindo? Diga amém. E no versículo 14 diz: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Eu não posso entrar nisso agora, mas eu acho que alguns já entenderam o que está falando. Não é nem de dias atuais, é daquilo que está por vir ainda. Amém, amados? Amém, igreja? Escuta, ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e me calei. E eis que, como uma semelhança dos filhos dos homens, me tocou nos lábios. E então eu passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem,
e me fortaleceu. Diga, a nossa força vem do Senhor. Então foi mais um toque que Daniel recebeu, e a força lhe retornou. Diga, Senhor, me toca nessa noite. Diga, Deus, me toca. Não, com má vontade, meu irmão, porque assim, olha, é o seguinte, não vai tocar mesmo. Como é que você acha que Daniel orava? Senhor, me toca aí, Deus. Não toque aí, Senhor. Estou mal aqui, estou acabado, estou tão triste. Daniel clamava. Daniel clamava ao Senhor. O diabo quer que você tenha uma vidinha morna, meu irmão. Sabe? Ele nem precisa que você seja frio. Deus quer que você seja quente. Mas o diabo quer que você tenha uma vidinha morna. Sabe por quê? Porque o frio já é dele mesmo. Só que o problema é que o morno, aquele que não é quente e nem frio, a Bíblia diz que estes, Deus está a ponto de vomitar. Sabe? A coisa, não chove, não molha, não anda, não vem, não faz. Diga, Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito. Diga, Deus, eu quero queimar na tua presença. Amém, igreja? Então quando você for orar, levante as mãos aos céus e diga, Deus, eis aqui o teu servo, Senhor. Eu me coloco na tua presença como teu filho, Pai, e eu reivindico nos céus os direitos que eu tenho como filho. Não é uma reivindicação para Deus, mas é diante de Deus no reino espiritual. Porque daí quando você se colocar assim, meu irmão, o diabo não vai mais lhe olhar assim, ó, ele como um ser espiritual e você um serzinho de carne e osso que nem eu. Quando você falar dessa forma, eu sou um filho de Deus, aí o diabo começa a lhe olhar de baixo para cima. Porque quando você se coloca dessa forma, você se assenta nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Você mesmo espiritualmente, você se promove. Porque o diabo fica os dias inteiros dizendo para você que você não é nada, que não vai dar certo, que a sua oração não está funcionando, que o seu jejum não é preciso, que não precisa de tanta coisa, não precisa de tanta consagração. Afinal, o pastor Samuel que é exagerado, vai para aquela igreja lá porque é muito mais sossegado, é muito mais tranquilo. Pode ir, irmão. Só que aqui nós recebemos uma ordem de Deus para nós tocarmos em coisas profundas, sólidas e de fogo. Só que para isso é necessário mais esforço, é necessário mais dedicação. Você está me acompanhando? Diga amém. Eu preciso encerrar, queridos. Quem está sendo abençoado, diga amém. Quem está recebendo entendimento, diga amém. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu e disse, não temas, homem muito amado. Ei! Quantas vezes nós começamos a orar e Deus não responde, porque está havendo uma batalha espiritual, e às vezes nós tapados, espiritualmente falando, não nos damos conta dessa batalha espiritual, e às vezes até reclamamos de Deus. Deus me esqueceu, Deus me abandonou, blá 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 blá. Mimimi. Só que Deus estava trabalhando, querido. E o diabo fica fazendo essas coisas, sabe por quê? Porque ele sabe que no momento que você faz essas coisas, sabe o que acontece? Você mesmo está anulando a sua oração. Quando você começou a sua oração, você disse, Senhor, eu creio no teu poder, eu creio na tua unção, por isso o diabo agora solta o meu filho, solta a minha casa, solta a minha esposa, solta meu marido, solta as finanças, sei lá, solta tudo. E aí Deus envia os anjos, e eles começam a vir, e aí começa uma batalha espiritual. Mas daí o diabo esperto, ele manda os mensageiros dele, vai lá no Samuel, a batalha espiritual está acontecendo. Infelizmente quando ele começou a orar, Deus liberou, e agora nós vamos perder. Só que se vocês forem na frente, não batalhem, vão lá na frente agora, e vão na mente do Samuel, vão lá no ouvido dele e diga assim, ó, tua oração não está sendo ouvida. Não adianta tu te consagrar, porque não vai funcionar. Não adiantou tu orar, não adiantou tu te consagrar, a igreja vai acabar. E o diabo faz dessas coisas. E se nós damos ouvido a ele, ou ouvidos a ele, a gente desaba mesmo. Pode ter certeza, queridos, preste atenção aqui, que se no 20º dia,
Quando é que o anjo chegou? No 21º dia, amém? 21 dias. Então, se no 20º dia, na hora de número 23, no 59º minuto, no 59º segundo, ou seja, faltando um segundo, perdão, no dia 20, não no 23, no 20º dia, na hora de número 23, no minuto 59, no 59º segundo, ou seja, faltando um segundinho para a resposta chegar, para o anjo manifestar e falar com Daniel. Você pode ter certeza que se Daniel naquele último segundo tivesse dito: eu não vou mais orar, não está adiantando, eu já estou há quase 21 dias, vai fechar 21 dias que eu estou em jejum, que eu estou pranteando, que eu estou rasgando meu coração, que eu estou pagando um preço pesado, e simplesmente Deus não está me ouvindo, simplesmente Deus não está me respondendo. Se o diabo tivesse conseguido isso, minar a cabeça de Daniel, que muitas vezes ele já minou a sua, na mesma hora o anjo que estava descendo para falar com ele, vindo por causa das orações dele, aconteceria exatamente assim, ó. Ele seria sugado para o céu, ele seria sugado de volta aos céus, porque naquele momento, faltando um segundo, Daniel estaria invalidando tudo que ele tinha orado até aquele momento. Pastor, eu não creio assim. Então nós vamos pegar o texto, nós vamos ler de novo. No texto não diz: porque tu é bonzinho, é que eu vim. No texto não diz: porque tu tem te consagrado, é que eu vim. Ele diz: por causa das tuas palavras. Queridos, as nossas palavras falam muito mais do que as nossas atitudes. Então às vezes a gente jejua 21 dias, só que a gente não é Daniel. Às vezes é 24, às vezes é 23, às vezes é 40 dias, queridos. Às vezes é um ano. Pastor, não, então eu não quero mais, então eu não sou mais teu amigo. Não sou eu quem determina o tempo, muito menos você. Mas Deus determinou uma coisa: que todo aquele que bater a porta vai se abrir, aquele que buscar ele vai encontrar, e aquele que pedir ele vai receber. Isso já está determinado. Agora eu lhe pergunto: se isso está determinado e você só tem um obstáculo, que é o tempo, você não pode realmente esperar em Deus? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: espere em Deus. Porque no campo da batalha espiritual, o reino de Deus jamais perde. Se você esperar em Deus, a vitória já é sua. Quem crê nisso, diga amém. Vamos todos ficar de pé em nome de Jesus. Talvez nessa noite você chegou aqui com seu coração cansado, chegou aqui com sua alma abatida, de tantos problemas, de tantas lutas. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Cante isso!